cumprimento aos santos e fiéis irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, abra comigo a sua Bíblia na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo de número 2. Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo de número 2. Amém? Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, e com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta os tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Verso 9: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Amém. Sente, irmãos. Louvamos a Deus por essa oportunidade linda que Deus nos concede de nessa terça-feira continuarmos estudando essa epístola maravilhosa, a epístola do apóstolo Tiago. Antes de trazer a mensagem que Deus tem colocado no meu coração, o mês de agosto é um mês muito importante para a nossa igreja. Muitos aniversariantes, muitas datas importantes. E ontem, dia 15, foi o dia oficial dos 50 anos do Círculo de Oração Vencendo pela Fé. Ontem, 15 de agosto, é a data oficial do aniversário do Círculo de Oração Vencendo pela Fé. Que Deus abençoe a vida de todas as irmãs que estão envolvidas nesse alicerce indispensável para a vida da igreja. E nesta data, quem lembra, sempre havia festividades da igreja. Por quê? Porque no dia 17 era aniversário do pastor Leonardo, que pastoreou com mais de 40 anos essa igreja. Então, era automaticamente aniversário do círculo e aniversário do pastor. Obviamente, havia cultos especiais na igreja. Mas entre o 15 e o 17 tem o dia 16. E no dia 16 de agosto de 1985, em torno das 21h40, no ambiente pentecostal, Jesus batizou a Celina com o Espírito Santo e eu, na mesma hora e na mesma noite. Graças a Deus que até hoje essa marca de Deus, esse Espírito Santo na nossa vida continua agindo sempre, e eu louvo a Deus por esse privilégio. Não poderia então deixar de mencionar esses fatos tão relevantes, em especial na minha vida. Há 37 anos Jesus me batizou com o Espírito Santo. E contam alguns irmãos, só para completar, que eu estava tão empolgado que mais ou menos aqui ficava o tanque de batismo, acima tinha uma luminária, e eu queria alcançar aquela luminária e trazer para baixo, pulando tanto, cheio do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos então estudando a epístola de Tiago, e hoje me é proposto esses assuntos importantes, e o tema que eu tenho que desenvolver é consideração devida aos cristãos pobres, censura à parcialidade.
A epístola de Tiago, escrita em torno do ano 45 depois de Cristo, é considerado um livro prático, pois esse livro possui 5 capítulos e 108 versículos. E nesses 108 versículos encontramos 54 mandamentos. E justamente por seu conteúdo prático e objetivo, a epístola de Tiago é conhecido como o livro de Provérbios do Novo Testamento. Para os irmãos verem o quão é importante os assuntos ministrados nesta carta, para a vida espiritual da igreja, para o crescimento do crente, é tão relevante que alguém disse que esta carta, irmão Pedro Jardim, é como se Tiago segurasse uma pessoa pela lapela, segurasse pela gola, olhasse nos olhos dessa pessoa e dissesse: eu tenho uma coisa importante para te dizer. Eu preciso te alertar sobre a tua condição espiritual e quero que você preste atenção, porque disso depende a tua entrada nos céus. Então os assuntos desenvolvidos aqui, eu quero mais uma vez lembrar os irmãos, são relevantes para a nossa vida espiritual. Um dos grandes problemas que a igreja, pastoreada por Tiago, e não somente a igreja, mas todos os povos, aos judeus a quem ele escreveu essa carta, eles estavam enfrentando uma grande dificuldade, que era colocar em prática aquilo que eles professavam. Deixa eu repetir para você entender. Havia uma dificuldade dos crentes colocarem em prática aquilo que eles professavam. O que é professar? Professar é confessar em público. Professar é confessar com a própria boca. Ou seja, os irmãos diziam: eu sou crente, mas não agiam como crente. Eu sou cristão, mas não procediam como cristão. Então aqui justamente Tiago manda essa carta para eles, que é preciso que vocês pratiquem aquilo que vocês dizem que são. O mundo espera isso da vida da igreja. Meus irmãos, a vida, o dia a dia, o comportamento daqueles crentes eram bem diferentes daqueles ensinos que encontramos nos livros sagrados. Ensinos que eles professavam, que diziam que praticavam e também diziam que eles eram. O tema central dessa epístola de Tiago é nascimento, crescimento e maturidade do cristão. A primeira ênfase que Tiago dá aqui nesta carta é sobre o novo nascimento. E Tiago, ele ensina que embora a velha natureza permaneça ativa, Deus nos trouxe ao novo nascimento através da sua palavra. A segunda ênfase aqui de Tiago é sobre o crescimento espiritual. E Tiago ensina aos crentes de sua época, e esse ensinamento chega a nós aqui nesta noite, que os cristãos somos ensinados a crescer espiritualmente pelo ouvir, pelo receber e pela prática da palavra de Deus, que é a sua obediência. A terceira ênfase que Tiago dá nessa carta é sobre a maturidade espiritual. E Tiago mostra aqui 3 desenvolvimentos que são a característica principal de uma verdadeira maturidade cristã. Primeira coisa que é maduro cristão: tem controle na sua língua. Ele cuida do que ele fala. Ele olha muita atenção àquilo que sai da sua boca. Segunda coisa, ele tem o cuidado com os necessitados. Ele sente a necessidade dos irmãos e o ajuda. E a terceira característica é a sua pureza pessoal, com o qual lhe dará o direito de ver o Senhor. Por que Tiago escreveu esta carta? Porque havia problemas, irmãos. Havia dificuldades entre os crentes de sua época. E ele precisava ajudá-los com esse ensinamento. Escute alguns dos problemas que havia ali. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos. E outros crentes estavam sendo enganados e roubados pelos ricos da igreja. Outro problema: alguns membros da igreja estavam guerreando. Deixa eu usar um termo bem nosso no sul.
estavam peleando, estavam brigando. Por quê? Porque eles queriam posições de lideranças dentro da igreja. Eu sou o que devo estar nesse lugar. Eu que mereço estar nesse lugar. Tu não tem capacidade para isso. Sou eu que devo estar. Havia esse tipo de briga dentro da igreja. Outros membros estavam vivendo de forma mundanas. Não viviam o que pregavam e nem obedeciam os princípios e os ensinos de seus líderes cristãos. Outros crentes estavam sendo tentados a pecar. E outros enfrentando duras provações, querendo desistir da sua caminhada. E Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele entendeu que as raízes de todos os problemas que estavam acontecendo entre os crentes de sua época era a seguinte: falta de maturidade cristã. Pois Tiago percebeu o que na vida daqueles crentes? Espiritualidade superficial. Pareciam que eram crentes, falavam em línguas estranhas, liam a Bíblia, participavam da ceia, mas faltava a comunhão do Espírito Santo na sua vida. Tiago percebeu nos crentes de sua época uma deficiência de perseverança. O que é isso? Qualquer luta, qualquer obstáculo, qualquer não, já vou deixar, não vou mais ser crente. Qualquer provação que vinha, qualquer tentação, eles não suportavam e acabavam desistindo da sua caminhada. Outra coisa que Tiago percebeu: a falta de compaixão um para os outros. O que é a maturidade que estava faltando? Maturidade, irmãos, é a figura de perfeição. Maturidade é a figura de prudência. Maturidade significa pronto para o uso. E muitos crentes daquela época não estavam preparados para a sua caminhada espiritual. E Tiago, que é o autor dessa epístola, ele era o irmão de Jesus. E Tiago, a princípio, ele não acreditava que Jesus era o Messias. Apenas após a ressurreição de Cristo foi que ele acreditou que Jesus era o Messias. E a história, a biografia da sua vida diz que Tiago tornou-se um grande líder. Tiago, de incrédulo, ele passou a crente. De crente, ele passou a líder. E de líder, ele passou a ser servo de Jesus Cristo. Olhe para a Bíblia, capítulo 1, versículo 1 de Tiago, diz que ele não se apresenta, os irmãos vão ver aí, ele não se apresenta como irmão de Jesus. Poderia adquirir status, poderia ser respeitado, porque afinal de contas ele é irmão de Jesus. Não, Tiago se apresenta como sendo servo de Jesus Cristo. Tiago era um homem íntegro, um homem de vida santa, era um homem de oração. E segundo a história diz que Tiago tinha os seus joelhos calejados como se fora de camelos, pelas horas e horas que ele passava de oração na presença de Deus. A vida desse homem é tão importante e seus ensinamentos são tão relevantes para nós, que ele é conhecido como Tiago, o justo. Meus amados irmãos que estamos participando nessas terças-feiras desse ensino tão glorioso, em que nosso líder espiritual tem recebido uma inspiração de Deus e estamos compartilhando com a igreja. A epístola de Tiago é como um farol aceso. Essa epístola é como assim algo que nos alerta para vivermos uma vida espiritual voltada para Deus. Chega de vivermos uma vida espiritual vazia. Chega de viver uma vida espiritual insuficiente sem a presença do Espírito Santo de Deus. Era isso que Tiago estava alertando e exortando eles: meus irmãos, procurem usar a Bíblia como pão diário, como alimento para as suas vidas. E é isso que eu tenho a certeza, que esses assuntos que estamos aqui estudando hão de produzir na vida da igreja. É isso que nós queremos, que o Espírito Santo edifique, que o Espírito Santo fortaleça, que o Espírito Santo anime, que o Espírito Santo esclareça. O arrebatamento é uma realidade e vamos ver aqui nesse estudo que muitas vezes poucas coisas ao nosso entendimento podem impedir-nos de sermos mais e mais abençoados por Deus. Quando olhamos para a Bíblia,
Nós vamos ver que desde o primeiro capítulo Tiago vem trabalhando de uma maneira muito resumida sobre o comportamento ético do cristão na igreja. Tiago mostra como os crentes devem trabalhar, como os crentes devem tratar diante das mais diferentes situações que nós enfrentamos aqui na terra. Capítulo 1, verso 18 de Tiago, ele diz que nós nascemos na palavra. No verso 19, ele diz que nós ouvimos a palavra. No versículo 21, ele diz que nós acolhemos a palavra. Mas quando lemos o verso 23, Tiago diz que nós devemos também praticar a palavra. Não basta somente nós lermos a Bíblia, meus irmãos. Não basta somente os irmãos ouvirem ou nós falar da palavra. Não basta somente nós, obreiros, vir aqui no púlpito e falarmos a palavra para a igreja. Nós precisamos praticar. Nada substitui a prática da palavra de Deus. E no capítulo 2, que é onde eu devo desenvolver, Tiago aborda o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Olha só, nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E Tiago deixa bem claro que o amor de Deus, recebido através de Cristo, deve ser compartilhado, deve ser ensinado e também praticado. Quando a lei do amor não é praticado, a fé que nós professamos, a fé que nós declaramos, ela se torna morta. Deixa eu ser mais claro com os irmãos. Tiago mostra que a maneira como nós, crentes, nos comportamos com as pessoas, indica realmente o que nós cremos de Deus. Nenhum de nós podemos separar o relacionamento humano com a comunhão com Deus. Deixa eu traduzir em português para você entender. Nenhum de nós que professamos ser crente podemos separar o nosso relacionamento humano com as pessoas que nos cercam da nossa comunhão com Deus. Deixa eu mostrar na Bíblia para você entender. Epístola Universal do apóstolo João, capítulo 4 e versículo 20, João escreveu assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Outra versão é mais forte, diz assim, ó, se alguém diz, amo a Deus e odeio o meu irmão, é mentiroso. Eu procurei nas versões bíblicas que tenho à minha disposição, só eu encontrava uma palavra diferente, um pouco menos forte do que essa, de ser chamado de mentiroso. Quando eu digo com a minha boca que eu amo Pedro que vejo, que eu não amo Pedro que vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? E eu procurei, irmão Pedrinho, nas outras Bíblias que eu tenho, uma palavra um pouquinho mais amena, mas não. Em todas as versões que eu tenho, estaria escrito a palavra mentiroso. E o que é mentiroso? Mentiroso é falso. Mentiroso é enganador. E todo mentiroso, capítulo 22, verso 15 do Apocalipse diz, ele está na relação daqueles que não entrarão nos céus. Então percebam, irmãos, nesta noite que estamos aqui, o cuidado que precisamos ter no nosso relacionamento com o nosso próximo e a nossa vida de comunhão com Deus. É a Bíblia que está nos ensinando. São os últimos dias da igreja na terra. É o Espírito Santo preparando o seu povo para o encontro com Cristo. O que Tiago está dizendo é que nós, escute só, nós podemos testar a nossa fé, irmãos, pela maneira como nós tratamos as pessoas. A fé verdadeira é conhecida pelo nosso relacionamento imparcial com as pessoas. A fé que eu professo não faz acepção de pessoas. Versículo 1 para você reler.
Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Uma outra versão da Bíblia King James, a Bíblia de Tiago, diz: caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-os com preconceito ou parcialidade. E eu procurei esse versículo bíblico também na Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje, e diz assim: meus irmãos, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência deles. É a Bíblia que nos ensina, é a palavra de Deus que nos orienta. Por isso eu quero repetir, é a palavra trabalhando na vida do crente, preparando para os últimos dias. Em nossa cultura, irmãos, é muito comum encontrarmos exemplo de acepção de pessoas em todas as áreas da sociedade. Encontramos isso e muitas vezes observamos processos que hoje são movidos quando alguém procede dessa maneira errônea. A discriminação contra as pessoas de classe social inferior é algo vergonhoso e ultrajante. Não tem pessoa que ao ver esse tipo de atitude não fique revoltado. Mas o que estou narrando para os irmãos aqui são acontecimentos que aconteciam dentro da igreja, aonde estava um povo que confessava que foram tirados do mundo, que deixaram a sua vã maneira de viver, que são novas criaturas em Cristo Jesus, que estão esperando o toque da trombeta, que vão morar na Jerusalém, que vão andar nas ruas de ouro, que vão andar nos muros de jaspes. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isso é ultrajante, não pode acontecer na igreja. E nós erramos, e erramos muito quando julgamos as pessoas pelas suas perspectivas subjetivas, como aparência física, pela sua posição social, pela sua bagagem intelectual, pela sua condição financeira. Eu sou amigo de quem tem dinheiro, eu sou amigo de quem é da minha raça. Eu não cumprimento e eu não falo com analfabeto. Mas vamos morar nos céus. Vai. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. E a Bíblia é a palavra de Deus. Erramos, diz a Bíblia, quando tomamos esse tipo de atitude. Veja o que disse Jesus. Lucas 12:15, Jesus disse assim: e disse-lhes: tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Outra versão diz que não consiste no acúmulo de bens que ele possui. Aleluia. Não podemos avaliar pessoas pela sua condição financeira e termos apenas eles como os nossos amigos, como pertencente ao nosso grupo de WhatsApp. Pobre do meu grupo não entra. Aleluia. Deixa Deus falar conosco nesta manhã, nesta noite. Deixa Deus tocar no nosso coração. O que é acepção de pessoas? A palavra acepção significa agir com parcialidade. Para você entender o que é a parcialidade, é quando se favorece apenas uma das partes envolvidas em alguma situação. A acepção de pessoas é a preferência de pessoa ou pessoas em atenção à sua classe, à sua qualidade, a seus títulos ou privilégios que essa pessoa tem. E o primeiro conselho de Tiago para a igreja é de termos uma fé que não faz acepção de pessoas. E esta fé que não faz acepção de pessoas é a fé de Cristo, que diz aqui. A fé de Cristo na obra de Deus, seu Pai, foi tão grande que Ele desceu a esta terra
E aqui trouxe salvação, derramou seu sangue para salvar preto, branco, loiro, salvar pobre, rico, analfabeto, inteligente, todos. É esta fé que nós crentes precisamos ter dentro de nossas igrejas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu pergunto aos irmãos, não precisa me responder. Será possível que pode haver acepção, favoritismo na igreja, aonde as pessoas professamos que somos geradas pela palavra da verdade? Não é isso? Eu estou aqui porque o Evangelho me alcançou. E o Evangelho transforma, o Evangelho perdoa, o Evangelho faz uma nova criatura. Eu estou aqui porque um dia alguém me pregou o Evangelho, entrou nos meus ouvidos, circulou no meu sangue, desceu o meu coração, e eu disse, é isso que eu quero. Aleluia. Eu pergunto aos irmãos, acepção, favoritismo, parcialidade, será que isso pode haver dentro das nossas igrejas? Aleluia, glória a Deus. Quando eu leio aqui o versículo 9, entendemos que a prática da acepção gera pecado. Pecado, na sua palavra original, significa errar o alvo. Ou seja, não é aquilo que Deus preparou para nós, e nós erramos. Acepção de pessoas é pecado. Diz o verso 9, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Outra versão, para você entender, a palavra redarguido significa condenado. E infelizmente, irmãos, as pessoas são avaliadas pelo que têm, pelo que aparentam ter, pelo que apresentam ser. Nós vivemos num mundo de aparência, de hipocrisia. Nós vivemos num mundo de algo superficial muitas vezes. Mas na igreja, ninguém, irmãos, pode ser avaliado ou pode ser recebido pela sua aparência e pela sua condição socioeconômica. O profeta Malaquias, no capítulo 2, no verso 10, diz assim, não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Sabe qual é o princípio da igreja? Sabe o que nós ministramos? Nós estamos com o princípio eterno, produzir um ambiente regado, cheio de amor e de acolhimento. Esse é o princípio da igreja. Que uma pessoa que entra por aquela porta desiludida, tentando tirar a própria vida, nada deu certo, está tudo errado, olha, aqui é o último lugar que eu venho, eu vou sair daqui, vou destruir a minha vida, mas vai entrar aqui e vai haver um ambiente de amor. Ele vai ser recebido com amor, vai ser tratado, vai dizer, é isto que eu precisava. Mas pensem agora se esse miserável entrar por essa porta e nós avaliamos ele pela sua vestimenta, pela cor da sua pele e deixamos, olha, sai da frente aqui, não incomoda, não é o princípio da igreja. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 13, verso 26 diz assim, porque sois todos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E no versículo 28 diz assim, nisto não há judeu e nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deixa eu esclarecer para os irmãos o que quer dizer esse versículo 28. Aqui o escritor Paulo, ele não nega que Deus tenha planejado distinções raciais, sociais e sexuais entre os cristãos. Mas quando lemos aqui que essas distinções não implicam em desigualdade espiritual diante de Deus, ou seja, todos nós
Você pode bater no peito e dizer: todos nós somos herdeiros das promessas de Deus. As promessas de Deus diz respeito a você, irmão. As mesmas promessas diz respeito a mim. As promessas de Deus dizem respeito a nós. Favoritismo, acepção de pessoas, não são atitudes de quem professa ser cristão. Depois do conselho do verso 1, o apóstolo Tiago, no verso 2, ele dá o exemplo. E vejam só o exemplo que ele dá. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrai também algum pobre com sócio da vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Veja aqui esse conselho, esse exemplo que Tiago dá, sobre o conselho que ele passou no versículo 21. Deixa eu lembrar para você o seguinte, irmãos. Quando lemos a quem se dirige essa carta, no verso 1 diz que essa carta, ou essa epístola, foi dirigida às 12 tribos que andam dispersas. Essas 12 tribos, para você entender, não eram aqueles israelitas que professavam o judaísmo, não. Essas 12 tribos são aqueles judeus que foram convertidos na festa de Pentecoste. E depois, eles foram dispersos, foram tirados de suas casas após o martírio de Estevão. É o que a história chama de diáspora. Foi quando esses judeus foram espalhados. Mas entenda uma coisa aqui, ó. Muitos desses irmãos, eles viviam ou por escolha, ou por força, em diferentes lugares do Império Romano. E nessa convivência no Império Romano, eles acabaram adquirindo alguns costumes, algumas coisas que esses romanos praticavam. Por exemplo, os romanos valorizavam muito a vida pessoal do homem, valorizavam muito o status, valorizavam muito a posição social, tanto que os romanos investiam altos valores para ser considerado um cidadão romano. Então Tiago escreve essa carta para eles pelo seguinte: olha, vocês agora são convertidos, vocês ouviram o Evangelho, vocês são nova criatura. A bagagem lá do mundo não pode trazer para dentro da igreja. As práticas do mundo ficam lá fora. É por isso que Tiago está ensinando, e aqui nós temos um ensinamento grande para a nossa vida. Irmãos, nós estamos aqui porque fomos perdoados. Nós estamos aqui porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós estamos aqui porque o Evangelho alcançou a nossa vida, nos tirou do lamaçal do pecado, firmou os nossos pés sobre a rocha e colocou um cântico novo na nossa boca. Então as coisas que eu praticava lá fora, ficou lá fora. A meu linguajar lá do mundo, ficou lá no mundo. As minhas vestes que eu vestia lá no mundo, por amor de Deus, fica lá no mundo. A bagagem do mundo fica lá no mundo. Era isso que Tiago estava ensinando aqui aos irmãos. Era isso que Tiago estava orientando os irmãos. E vejam como se comportavam os crentes no verso 4. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Não vou chegar nem na metade. Graças a Deus, irmãos, que aqui esse ensinamento de Tiago diz assim: essa expressão juízes de maus pensamentos, apesar de ter essa expressão jurídica juízes, não se refere às autoridades judiciais. Mas estes juízes de maus pensamentos, pasmem, eram os crentes da igreja, eram os próprios irmãos, que ao ver o outro entrar, ficavam ali avaliando a situação daquele irmão. E eu disse para vocês e torno a repetir, a prática da acepção de pessoas, para quem conhece a verdade do Evangelho, torna-se um pecado.
E muitas vezes nós erramos e acabamos cometendo este pecado, de forma consciente ou não, de forma explícita ou velada, mas as pessoas são rotuladas, são avaliadas externamente. E como nós erramos quando avaliamos as pessoas externamente. Eu olho para a Bíblia Sagrada no livro de 1 Samuel, e eu encontro ali um exemplo, capítulo 16. A Bíblia diz que Deus falou com Samuel, de Samuel, vai à casa de Jessé o belemita, porque me provi de um dos seus filhos para rei. Deus não disse quem era o seu escolhido, apenas deu a missão para Samuel. E lá foi Samuel. Chegou, falou com Jessé, e quando passaram os seus filhos diante de Samuel, a Bíblia diz que ele olhou para Eliabe e disse: olha, eu estou diante do ungido de Deus, com certeza, é esse ungido. Olha a aparência desse homem, olha a beleza física desse homem, olha aqui a altura, o seu corpo, é ele, não tem erro. E a Bíblia diz no verso 7 que Deus falou assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Glória a Deus. E quando Samuel foi repreendido por Deus, passaram os outros, e Samuel perguntou para Jessé: acabaram os seus mancebos? E o pai disse: tem um ainda aí. Quem é? É o menor. E onde que está? Está lá no campo. Então manda chamá-lo. Não vamos nos sentar à mesa enquanto ele não chegar. E a Bíblia é enfática quando diz assim, que quando Davi entrou, o Espírito Santo, Deus lhe disse: levanta-te e unge, porque é este mesmo. É Deus que faz isso, irmãos. A nossa avaliação, a nossa acepção, a nossa parcialidade sempre será errada. E eu dou graças a Deus. Quando estava estudando essa passagem, eu dei graças a Deus, porque os padrões deste mundo não influenciam sobre a graciosa eleição de Deus. Os padrões do mundo não influenciam a graça de Deus fazer a sua seleção. Veja o que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, verso 28 e 29. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. A parcialidade no trato com as pessoas, quando há um favorecimento ao forte e um prejuízo ao pobre, quando preferimos olhar para a condição socioeconômica de alguém em prejuízo do pobre, essa atitude é uma afronta a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. E é esta fé que Tiago estava colocando no coração deles, para que pudessem entender esse grande amor de Deus. A leitura dos versículos 5 até o 7, eu apenas vou ler. Diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? A leitura desses 3 versículos, a ênfase de Tiago aqui é justamente sobre a soberana escolha de Deus. Quando eu falo em soberania, que é um atributo absoluto de Deus, eu aprendo que ninguém tem o direito de questionar as decisões de Deus. O que Deus decidiu, pronto, acabou. Nem o diabo pode impedir, nem o inferno pode impedir. Por isso que eu te digo nessa noite, se Deus decidiu abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar o teu ministério, se Deus decidiu prosperar a tua casa, o inferno que se levante, mas vai cair, porque o propósito de Deus ninguém pode impedir. E é isso que Tiago está aqui ensinando os irmãos,
Tiago está mostrando que a salvação não se baseia por mérito humano, nem mesmo em nossas obras. A salvação não é comprada e nem merecida, pois Deus não faz acepção de pessoas. Deus ignora distinções nacionais. A Bíblia diz que Deus salvou Cornélio, que não era judeu. Deus ignora diferenças sociais. Deus salva os senhores e Deus salva também os servos. Aqui na Bíblia, Jesus salvou Filemão e salvou também Onésimo. Então Deus salva senhores e salva servos. A escolha de Deus não está baseada naquilo que a pessoa tem, pois é possível, e aqui está o ato de soberania de Deus. É possível que uma pessoa ser pobre financeiramente neste mundo, mas rica no mundo futuro. É Deus que escolhe, irmãos. Foi Deus que fez isso. E vamos ver aqui, se o tempo permitisse, poderia falar que justamente os crentes, aqui a quem Tiago está escrevendo, tomaram posição contrária. Ou seja, Deus decidiu: olha, eu vou escolher os pobres e vou abençoá-los. Eles serão um instrumento para a prosperidade do meu reino. E o que fizeram os crentes? Deram preferência aos ricos. Contrariaram uma escolha soberana de Deus. E eu pergunto aos santos irmãos para meditarem: que lucro, que benefício teremos nós em rejeitarmos aquilo que Deus decidiu fazer? Que benefício pode gerar a um crente ele caminhar em direção oposta àquilo que Deus decidiu fazer? E é isso que Tiago aqui está ensinando aos irmãos, que apesar do ato soberano da escolha de Deus, a igreja, nos dias de Tiago, fez uma acepção contrária, uma opção contrária. Porém, Tiago trouxe a memória deles. Estes a quem vocês escolheram são aqueles que vos oprimem, são aqueles que vos levam aos tribunais. E Tiago diz: vós desonrastes os pobres. É decisão de Deus, irmãos. Nós devemos ficar alegres com isto, com aquilo que Deus decidiu fazer, mas essa igreja aqui nos mostrou completamente o contrário. E Tiago exorta que nós devemos reconhecer a soberania de Deus. As horas se passaram. Que a glória e a presença de Deus venha enriquecer a vida dos irmãos. E fica aqui o meu incentivo: retorne na próxima terça com a sua Bíblia, com uma folha, com uma caneta, e vá anotando. Isso vai enriquecer a tua vida, isso vai fortalecer a tua fé. Você vai ter convicção no Deus em que você creu. A fé de Deus vai estar através do seu Espírito agindo na tua vida. O que eu recebi do Senhor, eu vos entrego em nome de Jesus.